Muito bem, voltamos à nossa exposição do Evangelho de Lucas, uma exposição que a gente tinha dado uma pausa durante o tempo ali da ressurreição, aquela semana em que nós tratamos toda a história de salvação de Jesus, e voltamos agora de onde paramos. A ideia é seguir nesse Evangelho com calma e fazer com que nós entendamos profundamente aquilo que o Senhor revelou por intermédio de Lucas. Mas uma coisa que nós fizemos a semana passada foi falar sobre a ida de Jesus para Jerusalém. E o momento que nós estamos em Lucas vai retomar essa ida para Jerusalém. Eu quero que você se imagine nessa caminhada. Uma caminhada que foi longa, que era uma jornada cansativa e absolutamente decisiva. Imagine-se nessa caminhada, você indo para a missão mais importante da sua vida, andando muito tempo com aquilo na cabeça, andando com pessoas que não sabiam ainda ao certo o que aconteceria, mesmo com você tendo deixado tudo bem claro, e você está nessa caminhada. É o que aconteceu com Jesus a caminho de Jerusalém, um caminho que não foi um passeio tranquilo, longe disso, mas foi o cumprimento do plano eterno do nosso Deus, como nós vimos na última semana. Nesse plano ele enfrentaria rejeição e morte por você e por mim. E no texto de hoje nós vemos que Jesus não vai sozinho. Nós veremos um detalhe importante, porque Jesus chama outras pessoas para irem com ele juntos nessa missão de anunciar o reino que viria. A missão de Deus não envolve apenas uma pessoa, mas envolve a participação de todos aqueles que de fato acreditam no Senhor. Nunca depende da nossa força, claro, mas o Senhor nos dá o privilégio de participar dessa missão. Então a direção, o poder e o resultado da missão a qual nós fomos chamados a fazer parte é totalmente do Senhor. Agora, a imagem central que Jesus usa é a imagem da colheita, e é isso que nós veremos nesse texto. Naquele tempo, no tempo de Jesus, a colheita era um momento urgente, que tinha que ser feito no momento certo, para que você não perdesse a mercadoria, porque se o fruto maduro não fosse recolhido rapidamente, tudo o que havia sido plantado se perderia ali. Então, quando Jesus traz essa figura para o mundo espiritual, e é assim que ele trabalha várias vezes, usando figuras do cotidiano para a nossa vida do dia a dia, ele está nos mostrando que o tempo de Deus chegou, o que significa que há vidas prontas, pessoas que necessitam de mensageiros que se disponham a ir até elas para realizar essa colheita, para falar dessa mensagem importante. Nós somos colocados diante dessa realidade, que é a realidade de que o reino de Deus já começou. E ele começou a agir naquele tempo de Jesus e ele vai perdurar até a volta do Senhor. Ele ainda caminha para a sua plenitude. É o que nós falamos a semana passada sobre o já e o ainda não. Algo que começou a se cumprir agora, mas que terminará de se cumprir na eternidade. E nesse intervalo existe uma pressa. E é isso que o texto mostra, uma pressa santa, porque as pessoas não podem esperar. E o que esse texto vai nos levar é ver que, além do que nós fazemos, nós precisamos olhar para a própria alegria de Jesus em relação a essa missão. O que mostra que a nossa alegria não pode estar naquilo que nós fazemos para Deus, nem nos resultados ou no poder que nós vemos diante da obra que nós realizamos, até porque às vezes os resultados são frustrantes. Então nós não temos que olhar para os resultados, não temos que olhar para o poder que vem dali, mas nós temos que olhar para a graça soberana de saber que nós pertencemos a Ele, e esse é o foco principal da missão, e é por isso que nós temos que sempre alinhar a nossa visão, para lembrar, é um chamado para mudar do foco de sair e fazer alguma coisa, para o foco de descansar no receber algo. Nós devemos descansar naquilo que nós recebemos do Senhor. Por isso, a verdadeira alegria vai nascer no nosso coração quando nós pararmos de confiar em nós mesmos,
coisa que nós já não deveríamos fazer, mas ainda fazemos, e descansar no Deus que já nos recebeu pela graça dele. O tema da nossa mensagem de hoje não apareceu, mas é colheita urgente, alegria segura. Aí, agora apareceu. Colheita urgente, alegria segura. E em resumo, meus irmãos, nós veremos que a nossa alegria não está no que fazemos, mas no que Deus fez por nós. Nossa alegria não está no que fazemos, mas naquilo que Deus por nós. O texto que nós fez por nós. O texto que nós veremos hoje é o texto de Lucas, capítulo 10. E nós leremos, em primeiro lugar, dos versos 1 a 12. Lucas, capítulo 10, do 1 ao 12. Estará projetado aqui também, eu acho. Mas abra a sua Bíblia aí. Caso dê algum problema na transmissão, você consegue acompanhar por aí. Lucas 10, do 1 ao 12, diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Até aqui, esse primeiro trecho, meus irmãos. E a primeira verdade que esse texto nos mostra é que a missão é urgente, mas a nossa segurança vem de Deus. A missão é urgente, mas a nossa segurança vem de Deus. Crianças, eu quero que vocês desenhem um campo de plantação, tá bom? Um campo muito grande, mas com pouquinhos trabalhadores. Beleza? Um campo muito grande, com poucos trabalhadores. Meus irmãos, esse envio vai nos levar de volta para um momento em que Moisés escolheu 70 homens para ajudá-lo com o povo. Se você se lembra, o mês passado nós falamos sobre esse texto nos cultos da noite, Números capítulo 11, em que o espírito de Moisés é derramado sobre 70 homens para que eles pudessem ajudar no governo do povo. Então aqui, propositalmente, o Evangelho volta, mostrando que Jesus também está organizando o novo povo de Deus. Ele é um novo Moisés, mas um Moisés em excelência, um Moisés que levanta pessoas para a sua própria obra. É isso que esse envio vai mostrar. E o que nós estamos vendo aqui nesse texto é uma virada importante. Eu não sei se os irmãos se lembram, porque faz um tempo que nós expusemos o capítulo 9 de Lucas. Eu disse que ali havia uma divisão. E de agora em diante, Jesus caminhava rumo a Jerusalém de forma muito proposital, sabendo que nada tiraria ele daquele foco que ele faria. Ele sai da Galileia e começa essa caminhada. E nesse caminho, enquanto a oposição a Jesus está crescendo, que foi o que nós vimos no capítulo 9, ele foca em formar os seus discípulos. E o que ele faz aqui é preparar pessoas comuns para participarem de algo eterno. Isso é maravilhoso. Jesus não fala assim: eu agora tenho pouco tempo, então me deixem sozinho que eu preciso fazer as coisas. Ele divide o trabalho para que mais pessoas façam e que a mensagem que é urgente possa se espalhar de forma mais rápida.
Ele escolhe 70 discípulos, os envia de 2 em 2 à frente, para que esses discípulos preparassem o caminho. Essa era uma prática comum nas cruzadas do século passado. Quando as pessoas iam fazer cruzadas em cidades, antes daquele pregador famoso chegar na cidade, ele enviava discípulos que preparavam, começavam a plantar a semente do evangelho ali, para que quando ele chegasse, houvesse toda aquela movimentação. E além disso, as pessoas continuavam lá para consolidar o trabalho que ele ia fazer. Ou seja, as cruzadas não eram uma bagunça não, que acontecia no estádio ali, acabou e já era. Não, havia preparação, oração e continuação do trabalho depois. Eles não vão sozinhos, eles vão de 2 em 2, o que não é por acaso. Ir em dupla mostra que a missão não é individual, mas é uma missão vivida em comunhão, com apoio mútuo, especialmente porque haverá resistência e haverá oposição. Por isso precisa-se de ajuda, as pessoas precisam estarem juntas. E antes de qualquer ação, Jesus dá uma ordem clara. Ele diz: orem para que o Senhor envie mais trabalhadores. Orem, porque o campo é gigantesco, mas os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, pense em quantas pessoas moram apenas na Avenida do Taboão. Agora pense na nossa igreja. Seria possível alcançar a Avenida do Taboão, o bairro do Taboão, a cidade de São Bernardo do Campo? Se não houver expansão de discípulos, se não houver um discipulado proposital que faça com que as pessoas levem o evangelho, isso nunca vai acontecer. Se as coisas ficarem centradas na pessoa de um pastor, numa figura só, isso não vai acontecer. Porque o Senhor escolheu uma forma orgânica do crescimento da sua igreja. Uma forma em que todos nós fazemos parte, o que é maravilhoso, mais uma vez. Porque não diz respeito a poucos escolhidos, muito capacitados, é aquilo que o Gisaldo falou quando ele foi orar. Não existe poder na mão do pastor aqui. Então você quer que eu ore por você? Beleza, eu oro. Mas não cria muita expectativa não, tá bom? Porque o que eu vou fazer por você, qualquer outro irmão aqui pode fazer. Porque o poderoso não sou eu, é Deus. Por isso que nós somos chamados à mesma missão. Nós somos capacitados a ir em frente. O que lembra também que a missão não nasce da nossa iniciativa ou da nossa força. A missão nasce de Deus. É o Senhor quem envia, é o Senhor quem sustenta aqueles que Ele enviou, e é o Senhor quem faz a obra acontecer. Por isso, antes de nos descabelarmos, e aqui é um recado próprio para mim, quem preparou a pregação, antes de nos descabelarmos pensando que temos poucas pessoas, temos que colocar os joelhos no chão e pedir ao Senhor que mande as pessoas. Não que nós consigamos técnicas suficientes para que tenham mais pessoas, não. O Senhor vai enviar as pessoas, porque a obra é dEle, a missão é dEle, a glória é dEle. Por isso Ele vai fazer. E a missão é descrita aqui de uma forma muito forte, porque eles serão enviados como cordeiros no meio de lobos. E olha, eu não sei se você já viu vídeos de lobo, não é muito fácil não, hein? Cordeiros no meio de lobo, já mostra que os discípulos não podem ir pela força deles, porque um cordeiro pode com um lobo? Não pode. Então eles vão, mas eles vão em total dependência de Deus, porque se não for Deus, a coisa vai ficar feia para eles. E Jesus diz então, para eles não levarem provisões extras, nem perderem tempo com formalidades pelo caminho. O que parece estranho, mas é algo intencional. Veja, eu gosto de viajar e eu gosto de fazer trilha. Então eu gosto daquele lance da mochila, das provisões, dos dias que você vai ficar, pensar na comida que você vai levar. Jesus está falando, não leva a mochila não. Vai assim, do jeito que você está. Precisa de fé, hein, irmãos. Aí a gente lembra de Abraão, né? Sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Rapaz, imagina, sai daqui, você não sabe nem se vai para a direita ou para a esquerda. Senhor, é para eu subir, tá bom? Para onde que eu vou? Não, ó, vira aqui e vai. Vai para onde, Senhor? Só vai. É isso que o Senhor faz conosco, meus irmãos. E isso é para provar a nossa fé mesmo.
É para mostrar até onde nós estamos dispostos a confiar no Senhor quando nós não sabemos o resultado final das coisas. Ele está tirando deles toda a sensação de controle. Vocês não têm controle, não levem nada. E isso é para que eles aprendam a confiar de verdade. Esse despojamento seria já ali um teste de fé. Porque eles precisariam confiar na provisão de Deus. Mas não é igual hoje, que eles sairiam e aí de repente umas 2 da manhã, se ninguém fizesse nada, tinha um Oxxo aberto, ele podia comprar ali uma bolacha para ele passar a noite. Não tinha como. Ou alguém acolhia, ou ele ia passar fome, tá? Não tinha conversa não. Então era esse tipo de despojamento. Eles teriam que confiar na hospitalidade de outras pessoas. E aí, além do despojamento, mexe com o nosso orgulho. Eu vou ter que ficar dependendo dos outros? É sério, eu vou ter que ficar igual um mendigo esperando alguém me chamar para ir para a casa dele? Jesus está falando, é isso aí. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Confie em mim. Só vai. Porque quando isso acontece, nós percebemos que nós de fato não temos nada. E tudo que nós temos é porque Ele nos dá. E era isso que Ele queria ensinar aqui. E aí então, a paz que os discípulos anunciam, não é apenas um desejo bonito ou uma gentileza social, de entrar na casa de alguém e falar, olha, que essa casa receba a paz. Na verdade, isso era uma declaração de que o reino de Deus havia chegado, trazendo uma restauração real. Por isso a paz esteja nessa casa, receba a chegada do reino de Deus. Quando eles entram em uma casa e falam da paz, eles estão dizendo, Deus está visitando vocês, Deus está visitando esse lugar. E aqueles que recebem essa mensagem são chamados de filhos da paz, porque eles acolheram no seu coração a mensagem de que o Senhor está voltando. Pessoas que, pela graça de Deus, já têm o coração aberto para ouvir a Cristo, porque nós sabemos que é o próprio Deus que abre os nossos olhos espirituais também. Então, quando essa mensagem é acolhida, vai acontecer naquela casa cura, transformação, e pessoas começando a experimentar o reino de Deus de uma forma próxima, e não mais como uma ideia distante que um dia vai acontecer, mas presente, tocando a vida cotidiana. Só que Jesus também prepara o coração dos discípulos para a rejeição, quando ele diz que nem todos vão receber essa mensagem. Ele diz que em algumas cidades eles seriam ignorados e até rejeitados pelas pessoas. E a esses, a orientação de Jesus é que eles sacudam o pó dos pés, que é um gesto forte e simbólico, principalmente para o contexto daquela época. É um gesto que mostra que aquela rejeição não era contra os discípulos, aquela rejeição era contra o próprio Deus. E isso, meus irmãos, é uma lição para nós, porque rejeitar os discípulos de Cristo é rejeitar o próprio Cristo, é rejeitar a salvação. E é por isso que Jesus diz que essa rejeição é ainda mais grave do que a rejeição que houve lá em Sodoma, porque agora não se trata de ignorância, agora se trata de fechar os olhos para a graça que está sendo oferecida a eles. Então, o juízo para eles será muito severo. Então a missão se torna um ponto de decisão, um momento em que você tem que se posicionar. O reino de Deus chega e chega trazendo 2 respostas possíveis. E a primeira resposta é restauração, para aqueles que crerem de fato no Senhor. E a outra resposta possível é julgamento para quem rejeita. Não existe neutralidade quando Deus se aproxima. Nós temos falado isso aqui domingo após domingo, porque não ache que você sai daqui sem tomar um lado. Você sai daqui tomando um lado de qualquer forma. Se você acolhe a palavra, você toma o lado do Senhor. Se você não acolhe, você toma o outro lado. Ai, a minha cabeça pecadora me fez lembrar daquele meme. Se você é de Deus, curte. Se você é do diabo, só vê. Esse meme é ridículo, gente. Tá bom? Parêntese feito, vamos voltar para a pregação. Eu não aguentei, tá bom? Eu lembrei na hora. Não é isso que acontece aqui, tá? Deus tem um tempo certo para abrir o coração de cada um. E na hora certa, Ele vai fazer essa obra no coração daqueles que Ele chamou.
Isso porque ele, o Cristo, é o verdadeiro cordeiro enviado ao meio de lobos. Ele disse para os discípulos aquilo que aconteceria com ele. Só que diferente dos 70, ele não foi apenas ameaçado e rejeitado pelas pessoas. Ele de fato foi morto como um cordeiro para garantir a nossa paz. Por isso que todos aqueles que acolhem esse Cristo recebem essa paz, a graça e a paz do nosso Senhor, porque Ele sim é o Senhor da colheita, que não somente envia trabalhadores, mas que veio primeiro, trabalhando até o fim, dando o exemplo e tendo poder para mudar o coração das pessoas. Ele fez isso suando sangue, Ele fez isso para que nós pudéssemos receber salvação completa em Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele é maravilhoso e é nele que nós confiamos. A missão é urgente sim, mas a nossa segurança vem dele. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que a missão é de Deus e a vitória já é de Cristo. Estamos numa história que nós sabemos o final. Vamos ler agora dos versos 13 ao 20. Verso 13: Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Coisa linda, né? O Evangelho é maravilhoso, meus irmãos. Crianças, agora desenhem um raio caindo do céu. Esse é o desenho mais fácil que a gente já fez até agora. Um raio caindo do céu. Então nesse momento, meus irmãos, nós vemos de um lado a alegria dos 70 voltando da missão. Eles foram enviados, nós não sabemos quanto tempo eles ficaram nessas cidades, a Bíblia não diz, mas mostra eles voltando, eles foram enviados, e do outro lado nós vemos o julgamento de cidades que viram os milagres de Jesus, mas mesmo assim não se arrependeram dos seus maus caminhos. Aí quando a gente olha isso de forma mais ampla, nós vemos que há uma guerra espiritual acontecendo. Um confronto real entre o reino de Deus e o domínio de Satanás. Um confronto que vem desde o início do ministério de Jesus, lá na tentação do deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. E aqui nós começamos a perceber que a missão é uma batalha que abrange mais do que apenas pessoas, mas é uma batalha que se dá no mundo espiritual, no mundo ao qual nós não enxergamos. E infelizmente muitos de nós presbiterianos às vezes menosprezamos, pensamos pouco sobre esse mundo espiritual, que é o que de fato rege as pessoas aqui nessa terra. Então Jesus faz um alerta sério contra cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Elas tiveram o privilégio de ver o próprio Deus de perto, o Emanuel, o Deus conosco, ouvir as palavras dele, presenciar os seus milagres, mas mesmo assim elas continuaram endurecidas. Elas não se arrependeram. E é por isso que para essas cidades o juízo é mais pesado, porque quanto mais luz alguém recebe, maior é a responsabilidade dessa pessoa diante de Deus. Creia nisso. Cafarnaum, que se achava elevada, segura, importante, uma baita cidade, ela é confrontada por Jesus com a verdade de que aquilo que se exalta contra Deus será humilhado. Você acha que você vai subir até o céu, Cafarnaum? Você vai para o inferno. Eita, gente, o Jesus fofinho ficou de lado agora, hein? Agora ele está falando verdades difíceis de engolir. E esse é o Cristo, verdadeiro em todos os momentos.
Então quando os 70 voltam, eles voltam cheios de alegria, e eles voltam impressionados, porque até demônios obedeciam quando usavam o nome de Jesus. Gente, isso é uma coisa diferente mesmo. É uma coisa que quando você presencia acontecendo, você percebe, primeiro, como você é nada, e segundo, como Deus é poderoso, muito poderoso. Eles viram algo poderoso acontecer ali. E Jesus confirma que aquilo não é algo pequeno. Ele se alegra com aquilo. Ele diz que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, aquela missão não foi apenas um bom resultado humano, foi um golpe real contra o poder das trevas. Lembrando do que ele diz, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E esse texto é uma prova disso. Ou você acha que entre os 70 só tinha santos? Foram os franciscanos, foram lá fazer a missão. Eles não pecavam, eles estavam em jejum os 70 dias. É porque Deus é tão bom que Ele usa vasos de barro. O que é inacreditável pensando em nós. Meus irmãos, se vocês me conhecessem como minha esposa me conhece, vocês iam ficar muito impressionados de Deus me usar. O Senhor é muito bom, apesar de nós. O reino de Deus então ali estava avançando, e o domínio de Satanás estava sendo abalado diante das pessoas, diante deles. Então Jesus reforça que deu aos seus discípulos autoridade para pisar cobras e escorpiões. Agora é a hora da gente falar: eita, estou voando, eu tenho poder, pode vir, manda uma cobra aí que eu vou pisar. Esse é um versículo que faz muitas pessoas se enganarem, achando que seguir a Deus te torna uma pessoa poderosa. Leva isso ao pé da letra. E olha, estou falando sério, tem gente que leva isso ao pé da letra, que é capaz de pegar uma cobra e colocar para ficar junto dele. Vamos ver então aqui, ó. Vem, cobra. Meus irmãos, qual é a imagem de Satanás no começo de tudo? É uma serpente, certo? Então o que Jesus está dizendo aqui é que os discípulos dele pisarão no poder do inimigo, tá? Não é nada pessoal. Não é que você vai estar cheio do poder e agora tudo que você quer vai acontecer, que das suas mãos vão sair poder. Esqueça isso. O poder de Deus é usado para a glória de Deus. Não é para as pessoas olharem para você e dizerem: eu vou naquele carinha ali porque aquele ali é poderoso, hein? Aquele é profeta, aquele ali, ó, ficou sabendo, ele foi lá fazer uma trilha, foi picado por uma cobra e não deu nada. Irmãos, não é isso. O texto está falando sobre a glória de Deus. Eles estão debaixo da proteção de Deus, o que significa que as forças do mal não vão prevalecer contra eles. Por exemplo, como aconteceu com Estevão. O que aconteceu com Estevão? Ele foi apedrejado, certo? Mas aí o que aconteceu? O poder de Deus fez com que as pedras batessem nele e quebrassem? Não. O poder de Deus fez com que as pedras batessem nele e arrebentassem o corpo dele, até ele morrer. Ué, e como que a gente aplica essa passagem a Estevão? Como é que a gente aplica essa passagem aos apóstolos que foram todos martirizados por Jesus? Para eles não funcionou a palavra do próprio Senhor? Funcionou sim, porque nem a morte calou Estevão. E a partir da morte de Estevão a igreja se espalhou em pecado, porque eles saíram correndo com medo, e porque eles saíram correndo, Deus usou eles onde eles estavam, e a igreja foi se espalhando, porque Deus é bom apesar de nós. A glória é de Deus, o poder é de Deus, a missão é de Deus, e a vitória é de Cristo. Mas Jesus faz uma correção, justamente por isso, para eles não se sentirem importantes, para eles não falarem assim: ó, pode vir demônio, expulsei, hein? Quem é? Cadê? Quem é que vai vir aí? Jesus faz uma correção. Não se alegrem pelos espíritos imundos se submeterem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Eita, meus irmãos, aí sim. Porque você não tem uma caneta que possa escrever o seu nome no livro da vida. Você não pode pedir para sua mãe, por mais que ela faça por você, que ela vá lá e escreva o seu nome no livro da vida. Nem que você desse todos os seus bens, nem que você oferecesse o seu filho em sacrifício, você poderia fazer isso. Nem que você morresse para entrar no céu, você não entraria.
Porque para isso acontecer, precisaria de um cordeiro sem defeitos morrer. E desculpa te dizer isso, você está bonito, você veio arrumado para a igreja, mas você tem defeitos, você é pecador. Então você não conseguiria fazer o que só Cristo fez por você. E o que Jesus mostra aqui é onde nossa alegria deve realmente estar. A razão da nossa alegria é essa, que o nosso nome está escrito no céu. O que evidencia que maior do que qualquer experiência ou resultado da salvação, o fato de nós pertencermos a Deus é tudo o que nós precisamos nessa vida. E isso, meu irmão, deve fazer com que você siga firme nos momentos de dificuldade. Deve fazer com que o seu coração encontre descanso em Deus, mesmo quando você nem consegue entender por que você está sofrendo tanto. O seu nome está escrito no livro da vida, e essa é a vitória que você precisa. A queda de Satanás ali não é apenas uma imagem de algo do futuro, é a realidade do que Cristo fez na cruz. Colossenses diz de forma linda que na cruz Jesus envergonhou os principados e as potestades. É como se os demônios estivessem em festa, vendo o Filho de Deus morrer naquela cruz, só que de repente eles percebem que eles sofreram checkmate, que o plano de Deus era um plano tão maravilhoso, que incluía o fato de o seu próprio filho morrer por injustos. Como é que os demônios entenderiam isso? Você é louco, Deus, você está dando o seu próprio filho para morrer pelas pessoas, por esses aí que estão negando o Senhor. O que foi que o demônio falou a respeito de Jó para Deus? É lógico que ele te serve, você dá tudo para ele, tira as coisas dele para você ver. Sabe por quê? Porque o demônio não consegue compreender o amor de Deus. Por isso ele achou que a cruz era a vitória dele, mas na verdade a cruz foi um momento de virada da história, onde Cristo venceu a morte, e por isso nós podemos ter certeza da vitória final. Mas esse texto ainda nos mostra uma última verdade, que a alegria verdadeira nasce da graça revelada por Deus. Vamos terminar lendo dos versos 21 a 24. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui a gente fecha o texto. Crianças, o último desenho que vocês farão é de crianças e adultos sentados ouvindo Jesus, tá bom? Crianças e adultos sentados ouvindo Jesus. Então, meus irmãos, nesse momento tão especial, o texto mostra que Jesus se alegra intensamente no Espírito Santo. Nós vemos ali mais uma vez a Trindade sendo evidenciada. O Filho orando ao Pai na alegria do Espírito, uma alegria que não é superficial, mas é uma alegria que vem do céu, uma alegria cheia de vida. E movido por isso, ele começa a agradecer ao Pai. Cristo era grato, meus irmãos. Ele olhava o copo nem meio cheio, o copo completamente cheio. Ele reconhece que o Senhor é soberano sobre todo o céu e sobre toda a terra. E Jesus nos ensina que tudo está nas mãos de Deus, inclusive as pessoas que vão entender a verdade. O que deve fazer com que nós descansemos também, porque é o Senhor quem abre os olhos. Deus, em sua vontade boa, soberana, cheia de graça, decide a quem Ele quer revelar as boas novas. E isso, meus irmãos, mostra que a fé não nasce do nosso esforço, nasce da soberana e amorosa graça do nosso Deus. Por isso você não é bom porque você crê porque Deus é bom e abriu os seus olhos.
Então Jesus agradece ao Pai por algo que vira completamente a lógica do mundo de cabeça para baixo. Ele diz que Deus escondeu essas verdades dos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Agora eu quero que você pense naquela roda de intelectuais de óculos redondos e vermelhinhos, falando sobre a vida, filosofando sobre ser ou não ser, eis a questão, com um conhecimento hermenêutico de interpretação muito bom, mas que não conseguem compreender o Evangelho. Enquanto a Dona Maria está lá no tanque, lavando a roupa, ouvindo uma pregação e fala: rapaz, Deus me salvou, meu Deus. O Senhor não faz acepção de pessoas, meus irmãos. E quando ele fala de sábio aqui, ele não está falando de inteligente, ele não está falando de pessoas que de fato são inteligentes. Ele está falando de pessoas que se acham inteligentes, pessoas que se acham grandes. Isso não é uma apologia à ignorância. Ah não, seja ignorante porque Deus revela o Evangelho aos ignorantes. Não é isso. Assim como quando Deus fala das riquezas, Ele não fala, seja pobre mesmo. Ele só está falando, não coloque a sua confiança no dinheiro. Então é isso que o Senhor está fazendo aqui. Naquela época as pessoas valorizavam muito quem tinha conhecimento e posição, os grandes mestres. Mas o que Jesus mostra é que o reino não funciona assim. Os pequeninos são aqueles que reconhecem que não tem nada, que dependem de Deus para tudo, não confiam no seu próprio entendimento, desconfiam da sua sabedoria e buscam a sabedoria que vem do alto. Então Jesus mostra que conhecer a Deus não é algo que nós conseguimos sozinhos. Ele diz que ninguém vê verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém vai conhecer o Pai se o Filho não revelar. Ou seja, existe uma relação única entre eles. E é Jesus quem revela isso a nós. Jesus é a única fonte de você chegar a Deus. Não é o seu jejum, não são as suas ofertas, não é Maria, não são os santos, é Jesus. Ele é a única fonte que você consegue chegar até Deus. Você pode fazer quantas campanhas forem, se não tiver Jesus ali, não vale de nada. Se você fizer jejum sem Jesus, vai ser só um jejum intermitente. Pode servir para você emagrecer um pouco, sem indiretas, mas não vai adiantar para muita coisa. Então depois disso, meus irmãos, Jesus se volta para os discípulos em particular e diz que eles são bem-aventurados. E nós já falamos muito sobre o poder e a riqueza dessa palavra. Eles são extremamente felizes, felicíssimos, por causa daquilo que eles estão vendo. Eles estão presenciando um momento único da história, o começo do tempo de salvação, aquilo que profetas e reis do Antigo Testamento olhavam para frente e desejavam ver, os discípulos estavam vendo ali. Mas esse privilégio também não vinha da capacidade deles, não vinha do mérito deles, vinha do fato de que Deus, em sua graça, os colocou bem ali, no centro do cumprimento da palavra. E é isso que acontece com a gente. Quando nós estamos aqui, meus irmãos, é um privilégio tão grande para nós. Ah, como eu queria que o Senhor abrisse os nossos olhos para que nós enxergássemos que isso aqui é o trailer do céu. Mas aí a diferença é que o sol não vai estar batendo na sua cara, vai estar climatizado, não vai ter microfonia e não vai ser eu pregando. É só um trailer de algo que é infinitamente maior do que tudo que a gente imagina, meus irmãos. Deus tem algo grande para nós, e não é uma casa grande, não é um Porsche, não é uma casa em Balneário Camboriú. Deus tem para você a eternidade ao lado dele, sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem saudade, sem pecado. A eternidade conhecendo mais do Senhor, a eternidade não perdendo tempo com coisas que perecem. Não tem nada melhor do que isso. Crianças, eu quero que vocês imaginem que vocês foram convidadas para fazer parte de um time especial de Jesus, tá bom? Vocês foram convidadas para fazer parte desse time e contar sobre o amor de Jesus para todas as pessoas. Às vezes,
É difícil isso. Às vezes dá um medo também disso. Porque vão ter amigos que vão olhar para vocês e vão dar risada, vão falar: Jesus, para com isso. Mas o mesmo Jesus que te chamou para esse time é o Jesus que te dá garantia, criança, que você consegue fazer isso, nele. Quando você ama Jesus, as primeiras palavras que vão sair da sua boca são as palavras de Jesus. Então eu quero que você, criança, lembrando de tudo que Jesus fez por você, de tudo que vocês cantaram lindamente aqui no domingo passado, que vocês peçam a Jesus, para que Ele deixe que vocês façam parte dessa colheita de outras crianças, pregando o evangelho dele para todas as pessoas que estiverem ao seu redor, tá bom, crianças? Não se esqueçam disso. E para finalizar, meus irmãos, eu tenho alguns convites para vocês, e o primeiro deles é: viva com urgência a missão de anunciar o evangelho. Essa missão não é opcional, tá? Ela é uma necessidade divina diante de um mundo que precisa da paz de Cristo. Paulo diz que Deus escolheu a loucura da pregação para que pessoas fossem salvas. Se você se lembrar, no Antigo Testamento, Deus usou uma mula para falar. Calma, eu não estou te chamando de mula, não chegaria a esse ponto. Mas o que eu estou te dizendo é que Deus não precisa de nós. Ele usa pessoas, Ele pode usar uma voz no céu, Ele pode usar um sonho, Ele pode usar uma mula, mas Ele escolheu que as pessoas conhecessem o Evangelho através de nós. Já imaginou você pegar aqueles que gostam daquela Coca-Cola de garrafa, bem geladinha, você pegar essa Coca-Cola assim, naquele dia de calor, e aí você pega uma garrafa que tinha óleo, toda suja, e você coloca a Coca-Cola lá dentro daquela garrafa para você tomar? Pois é, a mensagem é a Coca-Cola, e a garrafa de óleo é você e eu. O Senhor pega a mensagem mais perfeita e mais pura e coloca em recipientes como nós. Mas a boa notícia é que Ele purifica esses recipientes. Ele vai fazer com que não fique cheiro de pecado. Ele vai nos transformando dia após dia, conforme nós vamos crendo na palavra dele. Em segundo lugar, não baseie sua identidade no sucesso do ministério. Embora seja maravilhoso ver o mal vencido, seja maravilhoso ver a igreja ficando mais cheia, pessoas chegando, isso, meus irmãos, não baliza, não chancela aquilo que nós realmente somos e fazemos para o Senhor. A nossa alegria, a nossa segurança precisam estar no fato de sermos eleitos e amados em Cristo Jesus, e não naquilo que nós fazemos. Isso vai fazer você ficar muito feliz no dia que você tiver um bom desempenho, mas você também ficar muito grato no dia que o seu desempenho for horrível, e mesmo assim o Senhor te usar. Lembra da pregação de Jonas? Dentro de 3 dias o Senhor vai derrubar a cidade de Nínive. Não teve introdução, não teve explicação do texto, não teve desenho para as crianças, não teve aplicação, não teve nada. Ele chegou e falou, e tudo que ele queria é que a mensagem desse errado, que as pessoas não se convertessem. Mas Deus usou Jonas na dureza do seu coração, assim como Ele me usa e usa você. Por isso não tenha medo, quando você abrir a boca para falar de Jesus, é Ele, através do poder do Espírito dEle, que fará aquilo que precisa ser feito. E por fim, viva com humildade. A revelação de Deus não é dada àqueles que se consideram espertos, superiores, mas é dada àqueles que reconhecem a sua dependência como crianças diante do Pai. Quando Jesus diz que para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança, é porque uma criança sabe que é dependente. Quando ela está com fome, ela não vai fazer compra. Ela fala, mãe, estou com fome. A criança pequena, quando vai ao banheiro, fala assim, mãe, fiz. Aí fica com vocês, o que ela fez. Ela sabe que a mãe vai chegar e vai limpar. E o João que está lá em casa nem fala. Ele só chora e a gente fica tentando adivinhar o que está acontecendo com ele.
Nós temos que ser crianças diante de Deus. Nesse sentido, maduros na fé, confiantes no Senhor, conhecedores da palavra, mas como crianças em saber que a nossa dependência é total dele, em tudo. Isso não diz respeito apenas a ministério, diz respeito ao seu trabalho, diz respeito ao seu relacionamento com a sua família, diz respeito às suas amizades, diz respeito à sua saúde. Você pode sair todos os dias e treinar e cuidar do seu corpo para que você tenha um corpo saudável, e isso é uma bênção de Deus, inclusive, porque você está cuidando daquilo que Deus te deu. Só que isso não garante que você não vai ter um AVC. Isso não garante que você não vai ser surpreendido por um câncer, e que esse câncer vai ceifar o seu corpo lindo, assim como ceifaria daquela pessoa que é sedentária. Nós somos dependentes do Senhor, só precisamos nos lembrar disso, e Ele gentilmente te chama a lembrar hoje, que a colheita é urgente sim, mas a vitória, a graça vem do Senhor, porque Ele é a fonte de toda a bênção na nossa vida.